Olá, hoje nós vamos falar da principal atividade do sistema, que é a questão de contratos e faturamento. Quando você chegar no dashboard, vai ter aqui o íconezinho do faturamento, onde ele vai carregar os seus contratos e também as notas fiscais que serão emitidas ou que já foram emitidas. Os contratos são uma forma de você criar algo que é cíclico dentro dos contratos com seus clientes. Por acaso, se você fizer um cliente que vai pagar, fechou um contrato de 3, 4, 5, 6 meses, 12 meses, você pode criar os contratos e, naturalmente, na data pré-determinada, ele vai criar disponibilidade para emissão da nota fiscal com os parâmetros fornecidos no contrato. Então, é uma forma de você criar uma recorrência desses pagamentos. Então, muitas vezes nós fechamos um contrato com um cliente, por exemplo, de R$ 12.000 e o cliente irá pagar R$ 1.000 por mês. Naturalmente, normalmente os clientes emitem uma única nota de 12 mil, paga o tributo no próximo mês e recebe isso picado, prejudicando o seu fluxo de caixa. Nós recomendamos que sejam feitas conforme o pagamento. Então, se ele irá pagar em 12 pagamentos, no caso de R$ 1.000, no exemplo que foi dado, interessante é colocar um contrato com 12 cobranças de R$ 1.000 e para que todo mês seja faturado, emitida a nota. Então, para gerar essa facilidade, quando o cliente tem esse tipo de cenário, que foi criado a partir de contratos. Já a parte de faturamento, que são essas outras três colunas, que você está vendo como se fosse igual um Trello, são feitas para você criar as notas avulsas ou as que estão pendentes para serem faturadas. Então, você pode criar diretamente um novo faturamento, que é uma nota fiscal avulsa, que você pode criar a qualquer momento com o seu cliente. Você clica em novo faturamento, você informa se o local de prestação vai ser no município, fora do município ou no exterior, e se quando a atividade é desenvolvida fora. Então, se você é um engenheiro e você está prestando um serviço em uma outra cidade, você deve informar que, nesse caso, fora do município, né? Se for fora do país, aí sim no exterior. Você deve escolher o cliente que você quer preencher. Você pode colocar a conta bancária que você deseja cadastrar, no caso aqui você selecionar o Inter. A categoria já vem pré-determinada, que é a de prestação de serviço. Data prevista que você vai receber essa nota fiscal para ele criar essa informação lá na parte de transações financeiras. Dos serviços que você cadastrou, ele vai aparecer a disponibilidade para você escolher um. Você clica depois na opção de escolher e ele preenche todos os dados conforme você preencheu a primeira vez os serviços no seu cadastro inicial. Você pode alterar a quantidade ou o valor do unitário, isso fica a critério seu. Você pode colocar o valor final total ou você pode aumentar as quantidades e ele vai aumentar o valor total da nota fiscal. Isso serve para quando você trabalha com horas, vamos dizer, foram 12 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, por exemplo, para dar os R$ 1.000, a gente pode dizer que foram 10 horas de R$ 100 e ele vai ajustar aqui. Você pode modificar a descrição da prestação de serviço ou você pode manter as que você já preencheu previamente no serviço. Você pode gerar a transação vinculada, que seria a parte financeira, né? Então, quando ele emitir a nota fiscal, ele já vai aparecer a possibilidade de você depois conciliar com o seu caixa. E você também tem a opção, quando é um banco integrado, você gerar o boleto de cobrança. Basta você ativar. Com essa opção ativada, você tem uma possibilidade que é emitir a nota fiscal após a cobrança paga. Ou seja, você não consegue emitir a nota fiscal até que ela seja paga. Isso é quando aqueles contratos que você precisa primeiro receber para depois emitir a nota fiscal. Então, esses três campos aqui determinam várias coisas. O gerar transação financeira é quando você quer depois conciliar isso com o seu caixa. Então, você tem a opção de desmarcar, ela já vem previamente ativada. O boleto bancário depende da integração com o sistema com o banco parceiro. Se ela tiver, ele vai aparecer e você pode ativar ou não. Você pode receber, por exemplo, via Pix e não necessariamente que vai ser gerado um boleto de cobrança. Se você clicar para ativar, ele permite que o sistema cheque que houve o pagamento e aí sim emite a nota fiscal para o cliente, né? Algumas empresas precisam da nota fiscal para efetivar o pagamento. Então essa opção ela fica desmarcada para você configurar isso no processo.
Quando você seleciona todos os dados do serviço, ele já traz também se caso houve algum tipo de retenção e ele já calcula os valores. Então, nesse caso, como não existe retenção, ele não calculou e você tem aqui um quadro que mostra todos os valores do serviço, os valores líquidos, os impostos cobrados e o valor total. Basta você adicionar, essa nota fiscal fica configurada aqui para ser emitida posteriormente. Então, você pode adicionar e emitir em seguida, ou você pode adicioná-la e, no melhor momento, fazer a emissão da nota fiscal. Aqui do lado você tem todos os dados das contas bancárias que você tem no sistema. Você tem aqui a coluna dos contratos ativos, onde você tem uma pesquisa individual para procurar somente os contratos. Você tem aqui depois três colunas que pertencem às notas fiscais. A faturar, que está disponível para ver o faturamento. As faturadas, que você identifica pelo botãozinho verde aqui em cima. E as canceladas ou negadas. A diferença é que no caso das canceladas, ele aparece um motivo por ela ter sido negada. E as canceladas não têm essa informação. Se você cancelar uma nota, ele simplesmente vai aparecer a bolinha vermelha cancelada. Então você tem notas canceladas, não tem a barra vermelha embaixo e nem o motivo por qual ela foi negada. Já as notas negadas, ela tem aqui embaixo a barrinha vermelha e o motivo aqui em cima nos elementos. Outra coisa que vale interessante dizer é que a nota cancelada também tem essa área embaixo, onde você consegue baixar tanto o PDF quanto o XML da nota cancelada, já que houve uma emissão previamente. Nas notas emitidas, você tem a mesma característica de conseguir pegar os dados da nota fiscal. Aqui embaixo, nós vamos ver uma nota que foi emitida e você tem aqui embaixo o valor tanto do PDF quanto do XML. O CARD é formado pelo número da nota fiscal, o número interno junto à Quantifly, o ano dela de emissão. Você tem aqui do lado o status da nota e você tem as ações que você pode fazer com esse card, como cancelar, baixar a nota fiscal e tal, ou até clonar esse documento para uma nova emissão semelhante, onde você pode alterar a data de emissão ou algum outro parâmetro que for necessário, mas baseado em cima dessa nota. Você tem aqui o texto que foi utilizado para a emissão da nota fiscal, ou seja, a descrição do serviço, o cliente, a sociedade e estado. Você tem três datas. O primeiro é a data da competência, a data da criação do documento e a previsão do recebimento. Então, logo você pode ver que a previsão da data que foi criada e a data da emissão, no caso aqui da competência, foram as mesmas. Já da previsão de recebimento, é conforme você seleciona o boleto para você emitir em conjunto. Ou que você altera manualmente naquele campo que tem lá de previsão de recebimento. Do lado de cá, você tem o valor total da nota fiscal, a quantidade de horas, né, no caso que você colocou, e o valor por hora que você foi cobrado. E em qual banco que ela foi emitida e irá ser recebida. Isso ajuda lá no financeiro, a hora que for ser conciliado via banco, a origem de qual que veio. Então você informou nota fiscal que seria pelo Banco Inter, e se por algum motivo você tiver que alterar lá nas transações, a gente na contabilidade consegue validar essa informação. E você tem, quando é emitida, o número da nota fiscal, você pode copiar ela, mas é o número da nota fiscal junto à emissão da prefeitura. E aqui embaixo, como foi falado, a possibilidade de fazer a baixa desses documentos. Quando você clica sobre o nome do serviço, ele abre as informações gerais dessa nota fiscal. Então você tem o número da nota fiscal, o NPS, o XML e o PDF para você baixar e as instruções que foram utilizadas nessa nota, que foi no município, foi para esse cliente, nessa categoria financeira, com a previsão para esse dia, aqui não foi informado nenhuma tag, com esse serviço prestado, com esses dados que foi informado junto à emissão da nota fiscal. Foi gerada uma transação vinculada, porém não foi utilizado o boleto de cobrança. Todos os dados aqui de forma fáceis de acessar. E você tem a possibilidade de cancelar essa nota fiscal, caso haja necessidade for emitido por algum erro ou que precisa ser feito algum tipo de alteração. Existem municípios que não deixam cancelar a nota após um dia, da emissão e outros que não deixam até o final do período, que significa o último dia do mês referente a qual você emitiu a nota fiscal. Então, vale lembrar qual é a regra do seu município. Pode estar perguntando para a contabilidade para que você seja informado que momento que você pode ainda cancelar essa nota.
Todas as outras regras que foram criadas aqui, da emissão posterior ao pagamento, tudo, foram justamente para simplificar os clientes que às vezes precisam emitir a nota fiscal ainda dentro do período, mas às vezes pode acontecer de não haver o pagamento e isso ficar gerando um problema de pagar o imposto antecipadamente, né? Porque toda vez que é aferido o imposto daquele período, vem para o próximo dia 20 do próximo mês. Baseado nisso, quando ela vende um contrato, vocês vão perceber que aqui em cima tem três pontos, né? Três informações. Então você tem um número interno na Quantifly, 126 é o número interno do contrato, que no caso está atrelado aqui, nesse exemplo, e o ano em que ele está vigorando. Então, como esse contrato é o contrato que vai até 2023, essa nota é de 2022, então você consegue visualizar facilmente e encontrar o contrato qual você quer acessar. Esse contrato também tem o status, no caso aqui ele foi todo faturado. Ele está internamente aqui, tem o título para você visualizar o contrato, a informação de quem é o cliente, a data, a cidade e o estado, o valor total do contrato e o número de parcelas que ele foi faturado. Você pode interromper a qualquer momento o contrato, se assim você desejar. Quando eu clico sobre o título do contrato, eu posso ver os dados. Ele tem a mesma significação que uma emissão de nota avulsa, porém, algumas coisas aqui são diferentes. São a data de vigência, que é o período que o contrato está estipulado, no caso aqui ele vai até o dia 1º de janeiro, com frequência mensal, e a data do faturamento do dia 5. Se observar aqui, o que isso significa? Que você vai mensalmente emitir uma nota fiscal, todo dia 5. Como o contrato vai até o dia 1º do 5, logo ele não entra em janeiro. Para que ele ocorra a emissão de janeiro, ele deveria estar aqui no mínimo no dia 5 de janeiro de 2023 para que o dia do faturamento alcançasse no dia 5. Quando você clica aqui em mais detalhes, você tem a opção de faturamento automático. O que isso significa? Que ele não só vai criar o card, mas já vai emitir o contrato, o faturamento, ou seja, ele não vai aguardar nenhum tipo de movimento seu para que você faça uma modificação de horas. Vamos dizer que o contrato seja de R$ 1.000, mas que pode ter horas que você fez a mais e que você precisa ajustar antes da emissão de fato. Você pode deixar simplesmente com essa opção desmarcada e ele vai abrir o card aqui nos pendentes. Você pode modificar antes de faturar. Então você tem essa facilidade para fazer isso. Caso o contrato já pode ser de R$ 1.000 e não vai mudar isso, independente de que qualquer outro fator, você pode marcar a opção de faturamento automático e assim que emitir a nova nota, ele já vai faturar logo em seguida, fazendo com que você tenha menos trabalho se o valor já é determinado. O lançamento antecipado no dia funciona da seguinte forma: digamos que eu tenho essa mesma situação, mas eu quero evitar o trabalho porque eu só mexo no meu financeiro uma vez por semana. Então eu posso determinar que o faturamento é no dia 5, mas que eu quero que o card da nota fiscal seja aberto no dia 1º. E eu quero colocar com faturamento automático. O que isso significa? Quer dizer que eu irei abrir o cardzinho no dia 1º, eu tenho do dia 1º até o dia 4 para fazer modificações nesse card, porque no dia 5 ele será faturado automaticamente. Então isso facilita para você também não ter esse trabalho duplo, já que você já ajustou, você tem um prazo. Posso pegar e aumentar o dia do faturamento, colocar aqui para o dia 5, aliás, para o dia 10 e colocar o lançamento aqui no dia 1º? Sim, sem problema nenhum. Ou seja, você tem 9 dias, né, praticamente quase 10 dias para você fazer qualquer tipo de ajuste nesse card antes mesmo dele ser faturado, pois o sistema sempre vai pelo faturamento no dia que estiver aqui. Essa informação é só para o card, né, para ser gerado o card antecipadamente no dia que você determinar aqui. Então, se você quiser colocar dessa forma, sem problema algum. Se caso você colocar invertido, por exemplo, vamos dizer que eu quero que no dia 15 do próximo mês ele abra para faturar no dia 10 do outro mês. Você tem que ajustar daí o próximo faturamento para que o sistema seja inclua um mês de cada vez e ele se adequa ao dia 15 e não mais ao dia 10. Tá? Isso pode acontecer, mas ele irá faturar no dia 10 e ele irá gerar no dia 15. Então ele cria um card no dia 15 e no dia 10 do próximo mês ele fatura, e assim sucessivamente, sem problema nenhum. Aqui tem a prestação de serviço, você pode determinar, como foi falado, gerar a transação vinculada, gerar o boleto de cobrança
e aí você tem a emissão desse contrato. Como esse contrato já foi faturado, nenhuma opção aqui embaixo existe. Quando eu crio um novo card ou quando ele está ativo, eu consigo ainda fazer modificações nesse contrato. Posso atualizar, que vai reverberar no próximo mês subsequente, antes da emissão do contrato. Uma outra função que você tem é movimentar o card como se fosse igual ao Trello. Essas três colunas, elas são funcionais, então você pode pegar e arrastar ela para o lado que você deseja. Quando você solta, ele processa a informação que está determinada. Então, se você joga do a faturar para faturado, ele começa o processo de faturamento. Eu tenho essa opção também, clicando na nota fiscal gerada e clicar no emitir nota fiscal. Então, eu posso fazer modificações antes mesmo de emitir a nota fiscal, como foi falado anteriormente. Eu também tenho a possibilidade de fazer pesquisas e eu tenho aqui alguns filtros adicionais caso haja necessidade. O filtro de busca, o período que ele está trazendo nas notas fiscais e o status que eu quero que seja validado dentre das notas fiscais. O contrato acontece a mesma coisa. Você tem os filtros aqui, em que você pode determinar se você quer pelo data inicial ou final de faturamento, escolher o período e escolher aqui os status que o contrato tem também. Aqui em cima você tem um resumo de como que estão os processos e para emitir um novo contrato, basta ir nas três bolinhas, novo contrato, preencher as informações semelhantes ao que você tem nas notas fiscais e também vale lembrar que em contratos que já estão funcionando, você tem a possibilidade de ver as notas que já foram emitidas clicando aqui. Então, conforme ele for gerando as notas e os status dela, você vai conseguir visualizar por aqui e até mesmo baixar a nota. Então, às vezes, muitas vezes é muito mais fácil você ir no contrato e fazer a pesquisa e depois encontrar a nota fiscal que você está em referência.